Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é domingo, é primeiro domingo aí de março. E nós vamos estar aí meditando mais uma vez sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, nosso cotidiano. E essa mensagem vai ser replicada em outras mídias, né? Várias outras mídias. E poderá que você esteja escutando ou vendo essa mensagem numa data que não seja no dia de hoje, mas lá para frente, em outras datas, em outros períodos. Mas como a mensagem que eu trago, ela é sempre contemporânea, mesmo que ela seja um espírito há mais de 2000 anos, ela vem nos tratando, nos ensinando e nos amoldando. Sempre há uma reflexão, um sentido das coisas, da vida e da maneira que nós caminhamos na nossa existência particular ou com outras pessoas dentro da coletividade, na formação de uma família, participando de um trabalho ou numa sociedade envolvido com algum trabalho específico dentro de uma comunidade, com outras pessoas, e vendo e observando e sentindo e passando e sendo mesmo o autor da sua própria vida, ou seja, Deus é o autor da nossa existência e nós estamos escrevendo a nossa vida. Por nossas escolhas ou por nossa capacidade intelectual de entendermos as circunstâncias dos fatos. E não precisa ser um letrado, porque o mesmo que vive no interior, no meio do mato, ou que está dentro de um condomínio fechado de luxo, ou numa grande cidade, ou isolado numa ilha, todo ser humano, dentro da sua faculdade mental normal, tem o seu intelecto, a sua função existencial de observar o que está ao seu entorno e o que regra o caminhar de cada um aonde ele está vivendo. E dentro destas mensagens que eu já mencionei, anterior a essa e essa de hoje e outras que virão pela frente, assim Deus queira e possa eu estar conjecturando, ajudando, auxiliando, até a mim mesmo com cada mensagem, porque ela reflete em mim primeiro, para depois talvez, dentro da possibilidade de alguém entender, absorver e querer e desejar caminhar de uma forma melhor, mais equilibrada. Porque eu falo de Deus de uma forma de amor, de justiça, de verdade e de luz. E essas essências, elas produzem vida. Vida com abundância. Não quer dizer que você vai ser um abastado, pode até ser. Não quer dizer que você vai ter muitas riquezas, pode até ser. Não. Primeiramente, o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o amor, a justiça, a paz e a luz que gera vida dentro de cada um. Que nós entendemos essa essência divina em nosso ser, olhando para o próximo, desejando para as outras pessoas aquilo que a gente deseja para nós, e não desejando para as outras pessoas aquilo que a gente não deseja para a gente, ou seja, respeito, espaço, pensamentos diferentes, contrariedade, uma oposição sadia, equilíbrio, sensatez, para a gente assim viver em harmonia. Mas o mundo é com bastante complexidade, porque as pessoas são complexas. E eu trago a mensagem do Evangelho, ou seja, do Novo Testamento, que está registrado no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 18, que tinha um homem lá, era chamado Simão, mago, feiticeiro, ludibriador, enganador, usurpador. E Pedro e João desceram
até Samaria para impor as mãos, porque soube que um movimento estava acontecendo lá através de Filipe, o diácono que tinha entrado em Samaria e havia anunciado a boa nova, o pão do céu, o evangelho. E houve uma transformação naquela localidade. E chegou as notícias até os outros apóstolos, que eram os mais antigos, que tinham caminhado com Jesus, e Jesus já tinha sido assunto aos céus e tinha deixado o seu Espírito Santo como promessa. E eles desceram para impor as mãos àqueles que tinham vindo de Filipe. E quando eles impuseram as mãos, os mesmos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso foi notório. A parte que esse Simão, observando, chegou a eles e pediu para que desse a eles através de venda, ou seja, eu quero comprar um pouco dessa porção. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos aos apóstolos, ofereceu dinheiro e disse: dê-me também esta autoridade para que a pessoa ou as pessoas que me impuseram as mãos ficam também e recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu dizendo: você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Tu deve se arrepender dessa maldade e orar ao Senhor. Talvez Ele, Deus, perdoe a maldade que está no teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e preso ao pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que eu não me aconteça nada do que vocês estão dizendo. Essa é uma parte. Aí vem o Evangelho de Lucas, porque eu falei do Evangelho, né, de Lucas. No capítulo 11, verso 39 a seguir, Jesus repreendendo os fariseus. Ai de vós, fariseus, que amam os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Em Mateus 23, Jesus condena os fariseus por não praticarem o que falavam, não praticarem o que pregavam. Em Marcos 12, verso 38, Jesus também repreende os fariseus porque vocês adoram os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Aí nós voltamos em Levítico, Antigo Testamento, no capítulo 19, verso 15. Não cometa injustiça num julgamento, não favoreça os pobres, nem agrade aos poderosos, mas julgue o seu próximo com justiça. Aqui é uma palavra para magistrado, né? E talvez até algum de nós também, porque às vezes a gente tem a possibilidade de ficar olhando e tentando julgar, ou dizer: ele fez porque é pobre, ele fez porque pode porque é rico. Não dá nada, ele é rico, ele compra os favores dele e vai ficar livre. Coitado do pobre, vai ser condenado porque não tem dinheiro para pagar o seu advogado. O juiz tem que julgar com retidão, olhar o que diz a lei. Baseado nisto, nessas palavras, a qual eu trago os fariseus, os hipócritas, eu trago Simão, o mago, né? E trago o juiz que pode ser iníquo, o juiz dentro de uma iniquidade, que aceita favores e faz negócio com bandido, que às vezes condena inocentes por coisas pequenas e liberta pessoas que fazem realmente danos maiores no lugar que vive, trazendo prejuízo grande à sociedade. E acontece de serem colocados em liberdade e muitas vezes a vítima do fato é condenada por algo que não cometeu. Por isso que tem a referência da palavra da justiça em Deus. E dentro desse aspecto, quando eu menciono
não por mim, mas por aquilo que vem ao meu coração, relacionado a Deus como luz, como justiça, verdade, amor e paz, que produz vida. E essa vida, quando tem vida, é vida com abundância e na alegria, no regozijo das coisas que acontecem segundo a justiça de Deus, não a do homem, porque ela permeia dentro desse preâmbulo. E nesse aspecto também relacionado ao dinheiro, que alguns estão falando de Deus com a boca e o coração estando longe, ludibriando pessoas por serem fanáticas e seguidores de homens, já não ouvem mais o Espírito Santo, a ponto de que este mago queria fazer negócio. Como tem alguns que ficam fazendo negócio com o dom de Deus, ou querendo negociar com alguém o dom de Deus, ou querendo enganar as pessoas como se fosse o dom de Deus. E quando nós mencionamos a justiça, o amor, a verdade e a luz e a paz que gera vida, como Deus agindo nas pessoas, isso que é o resultado dos frutos de cada um aonde está vivendo. E observando essas questões da nossa vida relacionada com as outras pessoas no ambiente onde nós nos encontramos, acontece isso periodicamente. Os fatos vêm, as notícias vêm, desculpa, aqui ou fora, no nosso território ou fora, como eu falando há pouco sobre pessoas que vivem em outros lugares, afastadas de grandes centros, aonde não chega a comunicação, não tem sinal de internet, às vezes até mesmo energia elétrica não chegou, e as pessoas vivem dentro das suas comunidades, conforme os seus antepassados. E lá foram informados, talvez por editais, que a lei daquele país onde eles estão funciona assim, para que fiquem informados de como é que deve estar se comportando aonde eles se encontram. E esperam, quando isso aconteça, caso alguém esteja correndo contra a mão, a lei, seja punido. E aqueles que estão dentro da legalidade constitucional estão cobertos da sua proteção, para que não sejam punidos por coisas que não fizeram e que haja um julgamento justo e que não haja pela necessidade da sua pobreza, pobre, ou que possa ser vitimizado como coitado, e nem por aqueles que amontoam ouros e riquezas e dentro de um status sejam agradados, facilitados. Então, as preparações dos magistrados e até mesmo de qualquer pessoa dentro da sua vivência, aprendendo o que é certo e o que é errado, dentro da sua consciência já dizendo o que é certo e o que é errado, porque assim foi ensinado pelos antigos, seus pais, e chegou até os dias de hoje. E nessa leitura feita através de Atos e dos Evangelhos e de Levíticos, nós temos personagens dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, que se comportam de forma estranha. Porque se é o chamado, é anunciado, é falado, é dito, é pregado, é para que não haja erros, embora que nós possamos errar, porque somos humanos, e os humanos erram porque são humanos, mas sabendo que está errado, já não cometa mais aquele erro, e acerte o seu caminho. E volte-se para o caminho da luz, do amor, da justiça, da verdade, da paz, que gera vida. Entendemos isso. Porque se estamos dentro
de um Estado, de uma nação, aonde que todos os benefícios considerados constitucionais que o Estado, como nação, apresenta para o seu povo, é para todos. Sendo ele abastado, sendo ele melhor de vida, ou aquele que não tem as condições favoráveis sociais como a outra pessoa, por diversos aspectos. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou questionar, mas vamos falar sobre as pessoas que algumas têm mais e outras têm menos, mas que todos nós tenhamos a consciência do saber distinguir, porque na fila para receber um atendimento não é para agradar uma pessoa desmerecendo outra. Se uma pessoa está esperando no aspecto de fazer um exame e ela está correspondendo dentro dos documentos necessários que o médico constatou pelos laudos, encaminhou para o setor específico, que outra não venha na frente furar a fila desta porque por causa de benefício de alguém que interfere dentro do sistema para agradar alguém por troca de favor. Por isso que a justiça, dentro daquelas questões lidas, que não se compra dom de Deus com dinheiro, não se aceita suborno para beneficiar o rico e nem por causa da mendicância de alguém que esteja numa situação social inferior, mesmo que tenha cometido um crime grave. Não, ele fez porque ele estava precisando. Não, a justiça não olha desse olhar. Então, se alguém precisa do atendimento, ele vai ser atendido, sendo ele rico ou pobre, porque o médico constatou a necessidade. Agora, quem é o outro para dizer da condição daquele que precisa ou daquele outro que não precisa? Se a pessoa que precisa já foi constatada pelo médico. Então, o intermediador dos lançamentos dos papéis, dos documentos que vai no sistema, ele vai beneficiar alguém, retraindo a possibilidade do atendimento a outra. E quantas pessoas já pereceram por falta deste atendimento? Pela negligência ou omissão do próprio Estado, porque as pessoas que fazem com esse fluxo de documentos que cheguem até no local definido, não cheguem com as informações corretas, porque alguém está passando outro por um jogo, por uma benesse, porque lhe convém. Então, destacando as questões do Evangelho, do livro da lei e da nossa vida com as outras pessoas relacionadas aonde nós nos encontramos, é entender que todos nós somos falhos, mas podemos melhorar. Ninguém é santo e perfeito, mas podemos evoluir como ser humano. Podemos errar, podemos melhorar e tentar viver de uma melhor forma, saudável, humana, simples, verdadeira e transparente. Essa imposição de mãos que caracterizava a unção do Espírito Santo que estava sobre os apóstolos, que demandavam essa unção para aqueles que eles estavam orando, e alguém quis comprar esse dom, esse se busca com oração, perseverança. E esse dom é emanado no coração das pessoas, não para sair pulando, não para sair falando línguas misteriosas que ninguém entende, mas que agindo com os frutos do Espírito, aonde estiver, com as pessoas que estiverem ao seu lado, mostrando a evidência de Deus sem estar pregando um versículo bíblico, mas exalando bom perfume por onde passa, vendo com os olhos de Jesus o outro, para poder enxergar Deus, que é o seu próximo. Da mesma forma, aqueles que estão constituídos dentro de um sistema, sendo ele religioso, político ou ideológico, que ficam assentados nos lugares mais altos e que buscam referência nesses lugares e dos banquetes
para chamarem a atenção de outras pessoas mais simples que não estão junto daquele grupo. Estes mesmos que pregam em praças públicas e que levantam um clamor para serem aplaudidos e inauguram praças com o nome dos seus familiares. Esses que não veem realmente a necessidade das pessoas e usam a necessidade das pessoas para a manutenção do seu poder, do seu status, da sua ganância. Então essa reflexão de hoje abrange vários campos e que você tenha a maturidade espiritual para entender a dinâmica daquilo que está acontecendo no planeta chamado Terra. Ah, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs, ninguém é perfeito, só Deus. Enquanto aqui estamos nas imperfeições dessa caminhada, procuramos melhorar um pouco mais. Porque assim também no Evangelho de Lucas, capítulo 19, há um clamor. Que Jesus diz, olha, estão querendo calar a boca de vocês, mas se calarem, as pedras clamarão. As próprias pedras clamarão, ou seja, qualquer ser humano vai clamar. Vai pedir socorro e misericórdia. Aquele Simão pediu que eles orassem por ele, porque até para orar ele tinha preguiça. Olhando hoje, não estava lá na geografia para ver e saber como é que era, mas Pedro o repreendeu, dizendo, talvez Deus o perdoe dessa maldade que está no teu coração, desse pecado que está entranhado dentro de você. Então, que sejamos limpos pela palavra, como uma árvore que é limpa para que produza frutos. Porque essa árvore que um dia nós somos um galho seco e fomos enxertados em Cristo, a seiva do seu Espírito Santo que nos deu vida. Porque folhas começaram a surgir, assim como flores e na sequência frutos de 30, 60 e 100, conforme a sua possibilidade e a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que ninguém se perca. Então entra para o fluxo da vida, da verdade, da luz, da justiça e do amor que produz vida e pacifique o teu coração. Entenda, compreenda e viva em paz. Porque eu estou em paz. Shalom.